a todos vocês que, por amor e bondade, conecta comigo e com todos em mais essa manhã de hoje. Como sempre falamos, para que possamos não mais só saber da primeira lei divina que rege esse universo infinito, mas sim sentir essa lei divina na intimidade dos nossos corações. Basta apenas que possamos sentir a grandiosidade da oportunidade de estarmos no maior projeto do nosso espírito imortal, reencarnados numa ambientação reencarnatória, com esse sol exuberante, esse céu azul da manhã de hoje, onde sentimos agasalhados por esse amor infinito que nos concede esse alimento divino dos raios solares que ainda no nosso entendimento não conseguimos nem decifrar todos os recursos que advêm dessa estrela que aquece os nossos corações. Amados irmãos, que possamos sentir essa criatura divina que somos, nos integrando a esse universo infinito de amor, de misericórdia e de bondade. Aqui estamos juntos e avantes, na construção do maior legado divino que Deus, quando nos criou, nos concedeu. Nós sermos os arquitetos, os artífices da nossa felicidade, da construção do reino divino na intimidade dos nossos corações. Oh, meus amados, que imensa alegria que envolve os nossos corações, cada lar, com a luz brilhante dos Espíritos bons. Jamais se esqueçam que a misericórdia e o amor divino cuida de nós incondicionalmente. E que Espíritos amorosos e bondosos que nos ajudaram no nosso projeto reencarnatório aproveitam esses momentos em que nós nos dedicamos ao compreensão e entendimento da criatura divina que somos, a nos trazer os recursos lenitivos, o amparo, a assistência que tanto necessitamos para amenizar as nossas aflições, acalmar as nossas angústias. Traz o lenitivo da assistência a trazer-nos segurança, que nós somos essas criaturas de Deus. Em aprendizado, em movimento constante, e que Deus nos concede a eternidade para esse aprendizado. E como sempre, temos que buscar as vibrações, apesar delas se encontrar à nossa disposição. Mas nós é que devemos ter sintonia com as vibrações amorosas do coração magnânimo do nosso modelo, do nosso mestre, do nosso sublime Galileu, amado Jesus, que desde a formação, da estruturação da matéria da nossa escola planetária, o seu amor infinito cuidou de cada detalhe. E tudo passa pela bondade do seu coração magnânimo. O nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, que aqui então, para exemplificar as leis divinas e vivê-las para nos ensinar, reencarnou conosco há mais de 2000 anos. E estando aqui conosco, cumprindo todas as leis do planeta, de prova e de expiações, poderia ter escolhido castelo, palácios, para o início da sua atividade. Escolheu a simplicidade, a humildade, junto à natureza, com os animais e com os corações amorosos e simples. E aqui, na sua experiência, nos exemplificar, nos recomendou, exemplificou, e que continue ecoando em nossas consciências
os seus ensinamentos amorosos, a sua voz doce recomendando-nos que nem só de pão vive o homem, mas do alimento do Espírito imortal. Somos essas energias vibrantes que alimentamos os nossos corpos, porque é o grandioso instrumento da nossa transformação. Mas já somos muito cuidadosos no alimento do nosso corpo físico. E entramos numa era, no novo milênio, onde o predomínio do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa disciplina, é o alimento dos nossos espíritos imortais. Alimentos que são a composição do que pensamos a maior parte do dia, das nossas criações mentais elaboradas pelo esse recurso divino dos nossos neurônios, que formam um campo vibratório energético que tem um comprimento de onda, uma cor e um brilho, conforme o sentimento dos nossos corações. Oh, meus amados, grandiosa oportunidade demais de sermos conscientes do que temos alimentado os nossos corações, o espírito imortal que somos, o que temos captado do fluido cósmico divino para gerar as nossas criações mentais. Como tem sido esse alimento na intimidade do nosso ser. E é com esse propósito que nós nos encontramos nessas manhãs de domingo, para que juntos possamos compreender melhor a criatura divina que somos e escolher, então, o que manter em nossas mentes, o que predominar na maior parte do dia das nossas vidas. Como temos reagido aos estímulos que temos recebido. Então, vamos todos nós, com nossos corações abertos, com muita alegria e amor, elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, esses nossos irmãos, bons espíritos amigos. Senhor Jesus, espíritos bons, mais uma vez estamos reunidos pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, em seu nome, Jesus, e com a sua permissão. Em primeiro lugar, Senhor, que possa vibrar na intimidade dos nossos corações a gratidão, o entendimento da grandiosa oportunidade que nós nos encontramos nesse caminho que o Senhor nos recomendou da construção do reino divino, na intimidade dos nossos corações. Então, amado Mestre, mesmo que ínfimo ainda o nosso amor, que possam compor as vibrações a chegar ao vosso coração, em reconhecimento e entendimento, Senhor, por todo o amparo, por todo o apoio, por toda a assistência que é nos concedido desde quando nós fomos criados. Mas também, Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade para a renovação, para a transformação de vibrações armazenadas em nossas células perispirituais, ainda fora das leis divinas do amor, do perdão, da misericórdia e da bondade. Quantos sentimentos ainda, Jesus, precisamos transformar. E só conseguiremos transformar através da ação do bem e do amor. Porque só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Por isso, Senhor, ainda nas nossas falhas, nas nossas imperfeições, nas nossas quedas, ajuda-nos, Jesus, para que possamos alimentar os nossos espíritos sempre com os pensamentos bons de tolerância e de bondade. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, Senhor, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a falta de paciência, a intolerância. Ajuda-nos, Senhor,
para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais bondosos, mais amorosos, mais simples. Ajuda-nos, Jesus, para que, com o suor das nossas testas, com o esforço diário do trabalho no bem e do amor, possamos ser, Senhor, não mais instrumentos de aflição, de julgamento e de dificuldade aos nossos irmãos, ao nosso próximo, mas sim, que sejamos, Senhor, instrumentos de estímulos, de esperança, de alegria, de bondade, que quem quer que seja que aproximar de nós, Senhor, por um segundo apenas, possa sentir o seu amor, Jesus, através da nossa voz, do nosso olhar, do nosso aperto de mão, do nosso abraço carinhoso, e muitas vezes através do silêncio dos nossos corações. Porque só Jesus, com o trabalho do bem e do amor, renovaremos os sentimentos doentes e desequilibrados que ainda carregamos. Porque só o bem e o amor é o remédio para tudo que ainda necessitamos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, nas nossas manhãs, temos a oportunidade de estarmos conectados com a recomendação que nós temos no nosso pequenino núcleo de amor. O nosso pequenino núcleo, hospital, escola de evangelização de espíritos, coordenados, amparados, assistidos pelo magnânimo professor Eurípides Barçanufo. E ele tem, então, nos esclarecido e nos ajudado que, como às vezes sempre dissemos, né, que aqui se encontra o manual da felicidade. Como sempre falamos, aqui se encontra o manual do bem viver e do aprender, né, o nosso evangelho, segundo a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, o Consolador, que Jesus nos prometeu a estar conosco para a eternidade. E, particularmente, né, estamos já há alguns capítulos estudando a plataforma do nosso governador planetário. Assim como diz Emmanuel naquele belo texto, né, a plataforma do Mestre, né, que há mais de 2000 anos já se encontra conosco e, através da doutrina espírita, veio, como disse no Consolador, tirar o véu dos nossos olhos para que possamos perceber a conectividade, a criatura divina que somos. E então, como sempre falamos, que as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, né, é toda a plataforma do governador planetário. Aqui se encontra toda a estrutura da construção do reino divino, do amor e da luz. E sempre até repito, né, que é um espírito grandioso, Mahatma Gandhi, que naquela oportunidade ele fez o comentário maravilhoso, que apesar que a Índia e tudo não eram cristãos, mas colocou que se todos os livros do planeta Terra fossem destruídos, digamos agora, se todos os arquivos eletrônicos
todos os chips, com toda a literatura do planeta Terra fosse destruído e permanecesse o Sermão do Monte, não precisaria de mais nada. Toda a estrutura da plataforma divina da evolução da nossa escola está garantida. E a de hoje, né? Continuamos então com as bem-aventuranças, é o capítulo 9. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amados, o que vem a ser misericórdia? O que toca o coração quando falamos bem-aventurados que são misericordiosos? Será que nós já somos misericordiosos? Sei lá, alguma das definições, não sei se procurando em termos de dicionário, mas em termos de sentimentos de amor, a misericórdia, na minha compreensão, apesar que ínfima, é basicamente o seguinte: para quem quer que seja, desde os laços mais, digamos assim, mais intensos da família consanguínea, até todas as criaturas divinas do planeta, resume-se em coisas mais ou menos assim: eu te aceito. Isso é misericórdia. Eu te acolho. Isso é misericórdia. E oro por você. Não sei se poderia resumir nessas pequeninas coisas. Eu te aceito, te acolho e oro por você, independentemente do que você tenha feito ou do que você faça. Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, o que é essa misericórdia? O que podemos sentir em nossos corações em relação à misericórdia divina para com as nossas falhas? Porque às vezes, não tendo esse olhar de amor, julgamos, criticamos. Inclusive, quando vamos julgar e criticar, normalmente colocamos muitos adjetivos, né? E porque nós ainda não sentimos em nossos corações que Deus, que é infinito amor, infinita misericórdia, infinita bondade, corrigirá a todos, educará a todos no amor. Não tenho dúvida disso. Então, só que Deus, no seu infinito amor, ele não usa violência, ele não usa a crítica, ele não usa a intolerância. Ele usa o amor e o tempo. Então, ser misericordioso não é, como é que eu posso dizer assim, conivente com o erro, com a falha. Não é aplaudir o erro e a falha, mas é entender que a cada um se encontra em um estágio de compreensão e de entendimento e que Deus corrigirá a todos com o tempo e com o amor. E olha só como começa, dando as instruções aqui que o Kardec organizou. Perdoai para que Deus vos perdoe. Amados, aproveitando essa primeira colocação, essa primeira frase, foi uma das coisas que Jesus nos recomendou tantas vezes. Tantas vezes. É porque muitas das coisas Jesus recomendava-nos, esclarecia-nos que nós deveríamos dar tempo ao tempo, que nós deveríamos muitas vezes aguardar o momento. Mas em relação ao perdão, não. Ele disse, vai logo, agora, já, neste momento, à procura de quem você está com dificuldades, ou à procura de quem ainda há um mal entendido, ainda que há um desconforto íntimo entre situações que ocorreram. Procure para fazer as pazes enquanto é tempo. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho, que todo mundo conhece essa passagem, né? Não julgueis para não ser julgado.
Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Dentro das instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência. É permitido, olha a pergunta, hein? É permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outro, divulgar o mal de outrem? Como sempre falamos, esses capítulos, cada capítulo do Evangelho aqui dá para nós estudarmos um ano. Como recomendação que todos nos seus lares tirem uns 10 minutinhos todo dia, das 24 horas por dia. Jesus compreende que nós estamos encarnados, que nós temos as nossas necessidades de encarnado. Então, que nós não temos que gastar tanto tempo para essa reflexão. Tire apenas 10, 15 minutos todo dia. Faça uma reflexão. Estude o Evangelho. Porque, como sempre falamos, o caminho da felicidade é a plataforma do Cristo. Então, dentro das colocações está: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso aí é de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoarde aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus também, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Então, se eu tenho alguma dificuldade com um ato, uma ação, alguma coisa, em que eu me senti mal ainda, pelas minhas imperfeições, se é que eu tenho que falar alguma coisa, tem que ser a sós. Não para que todos ouçam, para que todos vejam. Então, aproximando-se dele, a sós com ele, e se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo perdoai até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então está falando da proflexia que é realmente o perdão. E que nós temos que perdoar sempre. E quantas vezes, ainda na nossa incompreensão, na nossa falta de amor, às vezes colocamos condições para o perdão. Digamos assim: eu te perdoo, mas se você fizer de novo, não, eu te perdoo. Quantas vezes você pode fazer? 70 vezes 7. Sempre. E aí vamos fazer uma pequena leiturinha aqui do item 4, né? Que está na sequência. Porque, como nós estamos vendo aí as bem-aventuranças, né? Mansos, pacíficos, pobres de espírito, coração puro. Agora está falando da misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura. O que nós estudamos no capítulo anterior? A brandura, a afabilidade, a doçura, o acolhimento. A todos, sem distinção. A todos em que eu tenho a oportunidade do convívio, a todos que me cheguem informações através de todos os recursos que nós temos. Então, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Vocês perceberem que estão com uma sequência? Que, como é que eu vou ser brando e pacífico se eu não sou misericordioso? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Bom, o ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fé. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, como é que está na nossa intimidade
Como nós somos misericordiosos. Porque, amados, aqui nós temos que fazer uma reflexão profunda. Qual que é a recomendação de nós sermos misericordiosos? Para que nós tenhamos misericórdia. Amados, todos nós ainda, pertencentes a essa escola sublime planeta Terra, ainda podemos cometer todo tipo de erro. Podemos ainda ter todos os tipos de falhas. Como que então nós vamos querer ser rigorosos com as falhas dos outros? A misericórdia e o amor divino para conosco nos coloca, às vezes, que hoje o ambiente, a circunstância em que nós todos vivemos, não estimula ainda as imperfeições que temos. Então, pela circunstância que somos, que estamos vivenciando, pela direção do nosso projeto reencarnatório, pela nossa anterioridade, o que viemos trabalhar aqui agora, pode ser então que nós julgamos as ações dos outros, porque não estamos fazendo agora porque a circunstância nos propicia. Mas talvez em outra circunstância, talvez aquela ao qual nós estamos apontando o dedo e julgando, se nós estivéssemos lá, talvez nós tombássemos da mesma forma. Isso nos leva, então, à reflexão profunda que eu não posso ter mais olhos de crítica e de julgamento. A quem quer que seja. Quanto nós temos visto, basta ter olho de ver espíritos que elaboraram seus projetos reencarnatórios para vir aqui, imbuídos de vetores reencarnacionistas, de fazer lideranças, e que, a hora em que tiveram a oportunidade de testar se já tinha compreendido e se já tinha eliminado realmente dos seus espíritos a vaidade, a ambição, o egoísmo e o orgulho, não conseguiram vencer as suas imperfeições. E nós temos conseguido vencer as nossas imperfeições no ambiente fluídico, energético da nossa reencarnação, com nossos familiares, consanguíneos? Temos conseguido vencer as nossas imperfeições com os estímulos que recebemos no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta? Então, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoarem os outros? Mas à medida que nós temos consciência que nós somos esses espíritos, que carregamos inúmeras imperfeições, e que todo dia, em todo lugar que estamos, nós dependemos da misericórdia, da indulgência dos que estão conosco. Todos nós temos consciência disso. Quanta indulgência eu necessito da minha família consanguínea, desculpa o termo assim, que me tolera do jeito que eu sou. Eu penso isso todo dia, no meu ambiente de trabalho, os que convivem comigo. Eu tenho consciência de quanta indulgência e misericórdia que eu necessito deles, por conviverem comigo assim como eu sou. Então está claro. Como que eu vou querer ser rigoroso, ser exigente, se eu necessito de misericórdia e de amor? Porque eu ainda carrego inúmeras imperfeições. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Porque às vezes fala, não, agora é demais. Não, o que esse cara fez agora foi demais. Não, aí saiu fora. Não, não saiu fora.
Deus corrigirá todos nós, por amor e pelo tempo. Nós já pensamos bem em quem convive conosco? O quanto deve soar as suas testas para nos aguentar nas nossas manias, nas nossas exigências? Nós pensamos isso? E aí, então, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui, então, ele faz, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. Então está falando dessa misericórdia, o quê? Dessa bondade, desse perdão nobre, amoroso, compreende. Como nós começamos as 3 palavras da definição da misericórdia: eu te aceito, eu te acolho em meu coração e oro por ti, pelas dificuldades em que você está passando e pelaquilo que você sente, para que você possa melhorar. E a outra, a segunda é que o ofendido, aquele que tal se julga, né, impõe ao outro condições humilhantes a lhe fazer sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: veja como sou generoso, olha, perdoei. Está vendo? Me traiu e eu perdoei. Me roubou e eu perdoei. Mas estou o quê? Na minha intimidade, não está a compreensão do amor, da bondade, da tolerância, de ver um irmão, ainda aquele que carrega tantas dificuldades quanto eu. Nessa circunstância, é impossível a reconciliação sincera de parte a parte. Não. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. E toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma granjará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, meus amados, o que falarmos dessa plataforma do Cristo hoje, da misericórdia? Será que nós sentimos em nossos corações o quanto necessitamos de indulgência, de perdão, de misericórdia? Ou nós achamos que nós somos melhores, suficientes, para apontar o dedo, para ser rigoroso, para exigir, para cobrar? Lembrando sempre, né, também do nosso modelo, nosso benfeitor, que agora está desencarnado, nosso Chico Xavier, em uma das colocações, né, que ele fazia ao benfeitor Emmanuel, que ajudava ele também, né? Me lembro de uma passagem que o Chico, então, perguntou para o Emmanuel, né, como é que nós iríamos fazer a referência? Qual que é a referência nossa de alguém não bom? Qual que é a referência nossa, como a gente ouve aí, né, criminoso? Como é que é essa referência? E aí Emmanuel, então, respondeu para o Chico: a referência, quem é o criminoso, então? Aí Emmanuel respondeu: criminoso somos todos nós, mas é aquele em que foi descoberto. Entender a profundidade desse esclarecimento quer dizer que eu carrego inúmeras falhas, mas muitas delas, talvez agora, nesse ambiente, nesse momento, ainda não foram descobertas. Ainda não está à tona, mas terá circunstância em que ela aparecerá, inclusive para que eu possa modificá-la. Então, meus amados,
como é que nós vamos fazer uma reflexão sobre a necessidade do perdão, então, e da misericórdia? Porque vocês observaram que no capítulo Misericórdia, a primeira coisa que a orientação da nossa doutrina trouxe como primeira colocação a necessidade do perdão. Porque o perdão é a profilaxia, é o sangramento da ferida, é o trabalho profundo para que nós possamos dar sequência a esse aprendizado do amor, a essa construção do reino divino em nossos corações. Então, meus amados, dá para nós trazermos agora aqui nessa reflexão da misericórdia algo muito importante para a nossa compreensão. Porque nós somos esses espíritos de Deus em aprendizado nessa escola planetária para a construção do reino divino em nossos corações. E a necessidade, então, de com quem nós estamos agora, quem faz parte da nossa vida, consanguíneo da nossa sociedade, do nosso país, que os nossos laços agora sejam dessa conciliação e desse entendimento e desse amor. Porque quantos que aqui conosco estão participando agora e que já tiveram oportunidades de estar conosco nos nossos trabalhos espirituais, no abraço fraterno, nas sessões mediúnicas, onde laços de profundas dificuldades e dor, de vingança, de ódio, de ressentimento, de mágoa, que se estender ao longo de séculos, encarnações e mais encarnações juntos, e se encontravam um encarnado e o outro desencarnado, mas ligados pela falta do perdão, pela falta da misericórdia, pela falta da compreensão. Ligados, sim, por esses sentimentos de mágoa, de rancor, que ao longo do tempo vai esgotando o espírito imortal. Inclusive, é uma pandemia muito maior do que essa que nós estamos experimentando através do vírus, que é a pandemia que nós chamamos da obsessão. Encarnados para encarnados, desencarnados para encarnados e encarnados para desencarnados. E voltando então, falando das sessões mediúnicas, 500, 600, 700, 800 anos, que esses espíritos estão ligados, não pelos laços do amor, mas pela a incompreensão e ainda em não exercício do perdão. Por isso é que Jesus falou tanto, recomendou tanto. Qual foi a última coisa que ele diz aqui quando estavam conosco encarnado? Pai, perdoa porque não sabe o que eles fazem. Então, quantas vezes tivemos a grandiosa oportunidade da misericórdia divina nessas sessões mediúnicas, que pudesse clarear a consciência desses irmãos, ou encarnado ou desencarnado, ou encarnado, encarnado, não importa qual estado energético, porque estar com o corpo, estar sem o corpo, é muito pouca a diferença na essência do espírito imortal. Que, por esse esclarecimento da necessidade do outro ver que ele também é falho, que ele também cometeu erro, e que ele também pode cometer erro, por isso a necessidade do perdão recíproco, da bondade e do amor. Meus amados, como que nós vamos trabalhar na nossa intimidade os sentimentos que ainda carregamos? Como que nós vamos fazer que é real? Cada um sabe no seu coração a dificuldade que passa. Quando tivermos a oportunidade de estar no convívio para o exercício dessa grandiosa oportunidade que é de perdoar e entender que o outro, assim como eu necessito de misericórdia e de perdão, eu preciso perdoar. Como é que eu vou perdoar se eu não sou indulgente? Como que eu vou fazer para ser misericordioso se eu não sou indulgente?
Então, eu gostaria também de ler aqui no nosso capítulo, quando ele fala sobre a indulgência, que é dentro das instruções dos Espíritos. É o item 16. Ele diz o seguinte: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Vou até repetir, né? Sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar com seus irmãos. Qual irmão? Qual? O consanguíneo, o do trabalho, o vizinho, os dirigentes da cidade, do estado, do país. Está claro que ele deve para com seus irmãos, mas do qual bem poucos o fazem, o uso. Então está me falando, será que eu faço uso do sentimento da indulgência? Olha que maravilhoso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles. Divulgá-los. Porque, amados, nós ainda encontramos numa condição que nós ficamos eufóricos, alucinados para pegar o outro em erro, procurar tudo que ele faz 24 horas por dia, para ver se acha uma falha para poder divulgar. Vocês concordam com isso? Acontece isso comigo? Fico louquinho, aquele em que eu não tenho para com ele a compreensão de irmão, acho que ele é intolerante, acho que ele não presta, que ele é vagabundo, sei lá, que ele é ladrão, que ele é corrupto, não interessa os adjetivos que eu ponho. Você já imaginou o que é isso? É você ficar à procura de achar a falha do outro para divulgar? Então a indulgência é o oposto disso aí. Ao contrário, oculta-o. Então vou repetir, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar dele e divulgá-los. Ao contrário, oculta-o, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência o descobre, tem sempre pronta uma escusa para ele, escusa plausível e séria, das que, com aparência de atenuar a falta, mais evidencia a pérfida intenção. Quantas vezes a procura da falha do outro, do erro do outro, não é para ajudá-lo, para ampará-lo, para esclarecê-lo. Não é aquela primeira coisa, eu te aceito, eu te acolho e oro. Eu fico numa alegria imensa porque eu peguei o outro em erro. Mais evidenciam a pérfida. Qual que é a minha intenção? Isso tem ocorrido conosco? Isso tem ocorrido nas redes sociais? Isso tem ocorrido nas mídias, nos noticiários? A indulgência jamais se ocupa com os maus autos de outro. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem. Quem é indulgente não fica atrás dos maus atos do outro, porque nós cometemos maus atos e necessitamos de misericórdia e de indulgência para conosco. E não teremos se não fazemos o mesmo. Isso é lei divina. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, mais das vezes, velados. Se estamos juntos, estamos trabalhando juntos, fazemos parte de uma família consanguínea. Como é que é, então, se eu estou com a responsabilidade de olhar para aquele irmão, não somente como filho, como marido, como esposa, como sogra, mas como irmão. E a hora que perceber a falha, eu acolho, eu esclareço, eu amparo, eu ajudo, ou eu toco um trombone falando, passo mensagem, você viu o que ele fez? Você viu agora o que ele falou? Você viu?
Como é que é isso na nossa intimidade? Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Olha isso aqui, amados. Quando eu critico alguém, quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais? Visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Será mesmo que eu sou melhor? Será mesmo que se eu colocasse em circunstâncias em que as minhas imperfeições mais profundas salientasses, será mesmo que eu sou melhor? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos vós de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis que estar cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue. Olha que grandiosidade, a indulgência atrai, acalma, ergue. Ao passo que o rigor, a crítica, desanima, afasta e irrita. Irmão José, Espírito protetor. Meus amados, profundas reflexões tocam nossos corações, onde percebemos ainda, falo por mim, o quanto ínfimo ainda estou. Não sou, porque na essência divina eu sou criatura de amor e de luz. Mas estou ainda num estado ao qual tenho que ser mais rigoroso comigo. Especialmente quando estamos na oportunidade do convívio com espíritos que temos compromissos seríssimos de ações e de condutas ao longo dos milênios. Então, ser misericordioso é compreender que preciso de misericórdia. Porque, amados, o nosso nível evolutivo, nós temos algo divino que Deus nos concedeu, que nos chama livre-arbítrio. Claro que daria para nós ficar N domingos estudando sobre esse atributo divino que é o livre-arbítrio. Mas bem simples para resolver, para que nós possamos fechar o nosso encontro de hoje com a compreensão de que não dá mais para fazer de conta das coisas que sentimos. Quando formos publicar alguma coisa, quando formos falar alguma coisa, quando formos colocar a nossa posição, teremos que estar conscientes. Porque ainda a compreensão do livre-arbítrio ainda precisa ser muito mais estudada. Porque dá a impressão que livre-arbítrio é fazer tudo o que eu quero. Só que a hora que eu faço o que eu quero, eu passei agora a ter essa ação, meu livre-arbítrio, eu decidi. Então, porque ser livre, posso fazer tudo o que eu quiser. Ok, pode. Só que à medida que você faz, você criou o que nós denominamos um destino para aquela ação. Então, precisamos compreender no nosso livre-arbítrio hoje que o espírito lúcido
não faz mais tudo o que quer. Porque, juntamente com o livre-arbítrio, ele vai passar pela consciência, onde está gravado essas leis da plataforma do Cristo. Onde está gravado as leis das bem-aventuranças. Já estão gravadas em nossas consciências. E a hora, então, que o nosso livre-arbítrio não mais delibera nossas ações, mas sim leva-nos a passar pela consciência no crivo, onde estão essas leis divinas que nós temos estudado nesse domingo de manhã. Com certeza, a nossa escolha, o nosso destino dessa escolha de misericórdia, de indulgência, de bondade, de simplicidade, de humildade, estará traçando para nós o destino feliz. O destino da construção desse reino de amor e de luz. Porque, meus amados, nós estamos terminando o tempo, não dá para me aprofundar mais. Mas se nós formos vermos a origem da infelicidade, que nós teríamos que estudar a infelicidade para que nós possamos saber, então, o que vem a ser a felicidade. E na origem da infelicidade está todas as nossas decisões do nosso livre-arbítrio, que não passou pela nossa consciência, onde está gravado essas leis, ao qual é a estruturação da criatura divina que somos. Nesse caminho da maior grandiosidade que Deus nos concedeu quando nos criou, nós sermos os nossos construtores, nós sermos os nossos arquitetos, nós sermos os nossos artífices dessa felicidade, que paira acima de toda a parte da matéria, que é a energia divina, o princípio inteligente do universo, que todos nós somos espíritos imortais. Meus amados, nós temos que encerrar. Então vamos todos nós, com nossos corações abertos, com muito amor, alegria e gratidão, elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, esses bons espíritos amigos que acolhem e agasalham o coração em todos os lares. Porque esses espíritos bons e amorosos vêm para começar a sua própria estrutura de sentimento, eles são misericordiosos, como recomendado na nossa lição de hoje. Então eles nos veem, nos sentem, nos acolhem, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica, assim como nós somos. E compreende que estamos assim, mas que brilhará a nossa luz de amor. Que todos esses espíritos amorosos e bondosos, então, agasalhem os corações, trazendo a esperança, a bondade, o lenitivo da tolerância, da paciência e do amor. Senhor Jesus, espíritos bons e amorosos, que se encontram em cada lar, que possam conceder a todos, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas impregnem todos os nossos espíritos, da bondade, da compreensão e da tolerância, fortalecendo os nossos corações para que sejamos perseverantes em amar mais, perdoar mais, compreender mais, servir mais. E para todos que estão encarnados, que esses benfeitores amigos possam fluidificar, magnetizar a água dos copos, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, misericórdia, perdão incondicional, paciência incessante, indulgência e muito trabalho.
E até o próximo domingo, se assim, é claro, for a vontade de Deus, nosso Pai. Estaremos juntos com a nossa plataforma, conectados pela tecnologia e pelas vibrações amorosas dos nossos corações, a partir das 9h30. Que assim seja. Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Oh, meus amados, mais uma vez, o meu muito obrigado, a minha imensa alegria, a minha imensa gratidão em ter todos vocês conectados ao meu coração, me ajudando tanto, porque entre todos, eu sou o que mais necessito de misericórdia, de indulgência. E vocês estão comigo nessas manhãs. Alimenta o meu coração, ajudando-me a construção desse reino divino de amor na minha intimidade. Muito obrigado.